Boa noite, boa noite, boa noite. Graça e paz, graça e paz. Estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra. 21 horas mais 8 minutinhos, 21 horas mais 8 minutinhos. Já estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui se já está comunicando normal. Minha internet hoje está top. O Wellington já está conosco aí. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Deixa eu dar uma melhorada no meu retorno aqui. Muito bom, muito bom. Deus abençoe a todos. Entramos aí 21 horas mais 8 minutinhos, com um pequeno atraso que eu estava resolvendo aqui uma questão técnica, mas já estamos ao vivo com o programa Eu Li na Palavra, aqui no Instagram e também no TikTok. Rogério está conosco. Deus abençoe, irmão Rogério. Meu tio Arthur Calvila. Deus abençoe, um tempinho aí de atraso resolvendo problemas técnicos, mas estamos ao vivo aí, não foi cravado na preda, 9 horas, mas estamos aí para a glória de Deus Pai. 21 horas mais 8 minutos, a produção estava acompanhando aqui, está tentando resolver um problema técnico, mas já está resolvido, estamos aí, internet funcionando, tudo a todo vapor. Gustavo, Deus abençoe sua casa e a sua família grandemente, para a glória de Deus Pai. Muito bom, aqui o áudio está perfeito para mim. Escreve para mim se o áudio está bom, se estão escutando bem, se está tudo certo por aí, porque para mim aqui o áudio está tranquilo, graças a Deus está tudo funcionando perfeitamente. A paz a todos, graça e paz. Hoje, dia 14, isso aí, produção, 14/4, lembrando que no dia 28, eu vou falar algumas vezes sobre isso ainda. Juan tá com a gente aí, Deus abençoe sua casa e a sua família. Meu irmão Vitor Baldin, é Juana Alves ou é Juan Alves? Juana Alves, Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família, meu grande irmão e amigo Vitor Baldin. A produção aí é fera, meu irmão, que loucura. A nossa irmã Márcia, Deus abençoe sua casa e a sua família. Lembrando que dia 28, tem que falar devagar, produção. Dia 28 de abril, às 21 horas, nós teremos um Psicocast. Pastor, o que é isso? Nós teremos uma convidada, o pessoal está escrevendo aqui, eu estava na expectativa, eu também, mas está tudo funcionando, graças a Deus. Dia 28 teremos um Psicocast com a psicóloga... É Juan. Ele acabou de rir aqui e corrigir. É o Juan. É Juan, só que o nome está escrito errado lá no Instagram. Então, Juan, corrigindo, não é Juana, é Juan. Aí, ó, tá vendo? Eu olhei assim, eu falei, eu acho que é o Juan, mas eu vou falar Juana, o nome que tá ali, né, no podcast, pra eu não ter problema. Mas tudo bem. Dia 28, deixa eu jogar aqui nessa tela. Dá pra ver daí certinho, produção? Senão a gente dá um zoom aqui, ó. Dá um zoom. Não, tem que diminuir. Dia 28, isso, a produção vai mexer para vocês aí, para vocês enxergarem bem. Juan, é o Juan mesmo, é louvado seja Deus, é o Juan. Dia 28, segunda-feira, às 21 horas, para você aí no TikTok, no Instagram, YouTube, Facebook, todas as redes sociais, estaremos com a psicóloga Caroline Antunes, Caroline Mendonça, eu tô com Antunes na cabeça. O tema é como lidar com as emoções. Ela estará aqui conosco, uma psicóloga, a gente vai trabalhar esse assunto e ela, que é especialista nessa área, vai explicar. Eu coloquei ainda, ó, teremos um psicocast com a doutora Carol e ela vai abordar um tema muito atual. Então prepare as perguntas, porque no dia 28 de abril teremos esse psicocast com a pastora, hoje tá difícil, com a psicóloga convidada Caroline Mendonça. Ela vai trabalhar esse âmbito da psicologia, da parte que ela tem o conhecimento aí, a gente vai trazer a parte da base bíblica, não para confrontar, a gente não vai confrontar de forma nenhuma. Esse psicocast vai mexer com a nossa mente, é verdade. Então, dia 28, teremos aí uma psicóloga conosco no podcast, que será o Psicocast, e ela vai abordar o tema psicológico, e aí nós vamos trabalhar um pouco com a Bíblia, não confrontando, mas sim auxiliando a parte da psicologia. Catarina Brancaço, a minha sogra, está conosco, Deus abençoe grandemente. Kaique também está conosco, Cláudia Herrera está conosco também, a nossa irmã Márcia Fernandes,
também está aí. Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família. Eu tenho certeza que esse dia 28 será um marco para a gente, também para a Carol e para todos que estarão no nosso programa aí. Será algo extraordinário. Eu sei que ela já está preparando todo o tema, ela já está trabalhando sobre isso, mas a gente vai esmiuçar esse tema aí nas perguntas. As perguntas estarão abertas aqui, a gente vai ler ao vivo e vamos conversar sobre esse tema. Então, o dia 28 de abril, 21 horas, no Instagram e no TikTok. E aí eu preciso falar e pedir a vocês o apoio. Eu venho falando em todos os programas que nós precisamos cumprir uma das metas que o YouTube determinou para ter a transmissão ao vivo também do programa pelo YouTube. Nós temos já as assinaturas lá, é só se inscrever, irmão. Ó, se cada um aqui que está aqui se inscrever, a gente já chega quase no número aí. Então entra lá no Instagram, no YouTube do programa, tudo minúsculo, @euliNaPalavra _oficial, ou tudo euliNaPalavra, o underline você pode tirar se quiser, coloca oficial lá, abre lá no YouTube, tá lá, inscreva-se, clica no inscrever, é só isso, para que a gente cumpra essa meta aí, consiga transmitir também ao vivo pelo YouTube. Deixa eu tirar meu WhatsApp daqui que estava na tela. Isso, chegou um pedido de oração pelo WhatsApp aqui. Pastor, peço oração pela minha família, restauração de todos, Deus abençoe. Vamos também colocar aqui. Deixe posteriormente seu pedido de oração, que no término da programação nós vamos fazer aí o momento da oração da fé. Vai deixando aí o seu pedido de oração e eu creio que milagre acontece. Quantos já tem acontecido nesta programação, tem sido canal de bênção para as pessoas, e eu tenho certeza que é a vontade de Deus, não é porque eu estou orando, porque é a vontade de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Dia 28 esse podcast vai mexer. Esse Rogério é terrível, 21 horas mais 15 minutinhos, estou aguardando a produção me dar o ok para que eu possa. Lembrando que sábado tivemos no Ministério Arrependei-vos uma ceia do Senhor maravilhosa, a presença de Deus naquele local, a ministração da palavra com o pastor Vanderlei, que ministrou, foi algo maravilhoso o culto lá, foi coisa extraordinária. Domingo tivemos também um culto excelente, o culto da família, tivemos lá no domingo ontem. Amanhã eu estarei lá no Ministério Arrependei-vos no culto de ensino às 20 horas e também na Quinta do Milagre, Rua José Mascarenhas, número 1184, aqui na Vila Matilde, perto da Praça da Toco. Gente, vocês não têm ideia, por falar, eu preciso voltar a falar da psicóloga. Nós vamos preparar um ambiente aqui para ela. Vai ter um sofá de recepção para ela. O digníssimo dela também estará conosco aqui. Vai ser uma recepção para ela, um negócio. O Vini vai ser produção também nesse dia. O Vini vai ajudar na produção. O Vinícius vai ajudar na produção. Aqui é um ambiente, o estúdio vai estar preparado. Vai ser uma grande bênção. Por quê? Porque é um tema muito atual e a gente precisa sim ter esse ensinamento, ter o conhecimento. Mas pastor, não é a Bíblia? É a Bíblia, é a base de tudo. Mas Deus capacitou os médicos aí também, né, para nos orientar e nos ajudar. Amém? Produção, quando eu puder, você me avisa. Já coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo o joinha da produção. O pessoal do TikTok viu o joinha dela. O joinha dela apareceu para mim aqui já também. Deus abençoe, produção, grandemente a sua vida. Hoje, o tema da palavra é a conquista da libertação. Eita, pastor, hoje vai ser repleplé? Não. Vai ser palavra, né? Através da palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma. Não são os dons, é a palavra. Amém? Então, cuidado, que os dons são para o corpo de Cristo, são para a igreja, mas não liberta. Quem liberta é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você que está com a sua Bíblia e pode abrir a sua Bíblia, senão eu vou ler aqui, estou com um texto aqui, já não vou nem abrir o Rolix aqui, já vou ler direto. O texto base hoje é 1 de Samuel 16, capítulo 16, aí nós vamos ler o verso 15 a 17, depois 19 a 22. Né? Esse tema, o Espírito Santo de Deus me deu agora há pouco, depois do trabalho das 18, eu sentei aqui para preparar a palavra, que até então não tinha palavra nenhuma, e eu confesso que houve choro, houve louvor, houve línguas, foi um negócio maravilhoso quando a gente se prepara para ouvir a palavra de Deus. Então, o primeiro livro de Samuel, 16, diz assim:
Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado por Deus te atormenta. Peraí que meu áudio travou aqui, vocês estão escutando bem, me sinaliza aqui que para mim deu um picote no áudio. Mas vamos que vamos. Então um dos servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado por Deus lhe atormenta. Verso 16. Manda, pois, o Senhor nosso, que teu servo, que está na tua presença, busque um homem que saiba tocar harpa. Isso é um detalhe muito importante. E que será, quando o espírito maligno do Senhor, o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele vai tocar aquela harpa e te acharás melhor. Mas disse Saul ao servo deles: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-me. E aí começa a ministração, e esse não está no contexto, mas isso brilhou aos meus olhos agora. Você percebe que os servos de Saul, entendendo que ele estava com um espírito maligno enviado por Deus, foi reconhecido, detectado por eles. Eles falam assim: Senhor, mandem um homem, buscarmos um homem que saiba tocar harpa. Aí vem a retórica de um rei que conhece a excelência. Ele diz assim: eu não quero só um homem que toque, eu quero um homem que toque bem. Essa é a diferença. Eu tô com o olho lacrimejando aqui, a produção pediu para eu limpar, mas é porque tá lacrimejando meu olho mesmo, viu, gente? Tá todo lacrimejando aqui, eu acabei de tomar banho e irritou com shampoo. E a diferença toda sobre isso é a questão de que Deus não procura só quem saiba. Deus procura aquele que sabe fazer bem. Pastor, mas o senhor está querendo apertar a gente e dizer que se eu faço as coisas relaxadamente, Deus não me abençoa? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o rei sempre vai buscar aquele que faz, mas faz com excelência. Se você prestar atenção dentre os músicos hoje não vou dizer circular, mas do mundo, né, das músicas populares, etc., eles sempre têm os melhores músicos. Eles sempre têm as melhores bandas, a melhor iluminação, o melhor som, a melhor produção. Mas quando a gente foca e vira isso para o contexto de Deus, você sempre vai escutar uma palavra assim: faz aí no que dá, porque Deus capacita os seus escolhidos. Isso é uma mentira que as pessoas colocam. Eles utilizam de um contexto bíblico para fazer a sua vontade, que chama-se preguiça e má vontade. Poxa, pastor, hoje eu pensei que a palavra ia ser tranquila, mas eu estou falando que o Espírito acabou de me revelar, não está no texto. Eu vejo esse discurso, esse jargão que diz assim: Deus capacita os seus escolhidos. Não. Ele capacita para aquilo que você já se dispôs, já estudou, já fez. Então, quando o rei fala: eu preciso de alguém que toque, mas toque bem, ele está dizendo: você tem que fazer o melhor para o rei. Você tem que ser o melhor para Deus. Não é ser, como é que chama, orgulhoso, né? Prepotente. Não, não é isso. É que dentro da sua limitação, você fazendo o seu máximo, é isso que Deus quer, a sua excelência. Você pode não fazer com a mesma excelência que todos fazem, mas dentro da sua capacidade, do seu melhor, você entrega o melhor para o rei. Amém? Agora vamos para a palavra. Agora vamos chegar no texto que eu estava separado aqui. E aí eu coloquei aqui: ao lermos essa passagem, nós achamos que Saul precisava de uma libertação, mas quem precisava de libertação era Davi. É contrário ao que a gente está acostumado. Eu vou de novo, para que dê tempo de você entender o que eu falei, e eu vou estar indo de frente uma palavra que é muito conhecida. Dentro do contexto que todo mundo é ministrado, Saul tinha um espírito maligno sobre ele liberado por Deus. Só que eu estou dizendo aqui que não era somente Saul que precisava ser liberto. Davi também precisava de uma libertação. Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar por quê. Deus tinha colocado sobre Davi uma unção de rei. Para que se cumprisse em plenamente isso, com eficácia o plano de Deus e o propósito de Deus, ele teria que estar livre da casa do teu pai, dos pais dele, e ir para o palácio. Olha que interessante isso.
para que Deus forjasse Davi no plano que ele tinha para Davi, Davi precisava se libertar do ambiente que ele estava inserido, que era a família dele, que era pastorear aquelas ovelhas, que era ser discriminado como o bastardo, como o rejeitado. Por isso que eu falo que a palavra de Deus ela tem que ser muito bem examinada. Não estou colocando aqui a minha opinião. Eu estou falando de um outro ponto de vista sobre o que nós temos sobre a palavra de Deus. Nós sempre colocamos em primeiro lugar falando que Saul precisava ser liberto, mas Deus colocou uma condição onde os dois tinham que se encontrar e haveria libertação para os dois. E ainda eu coloquei aqui, o espírito que veio sobre Saul era um propósito de Deus. E o mesmo Deus que fez isso acontecer tinha o propósito para libertar Davi daquela situação que para ele já o sufocava para o plano de Deus. Pastor, como assim? Você acha que se Davi continuasse pastoreando ovelhas daquela forma que ele vivia, rejeitado pela família, sendo o último a sentar na mesa, vivendo o seu cotidiano daquele jeito, ele estaria capacitado e preparado para um dia ser o rei de Israel? Você acha que vivendo toda a situação que o cercava, de desafios constantes com as ovelhas e tudo mais, você acha que aquilo ia fazer que Davi se desprendesse do que ele tinha do seu potencial? E eu coloquei aqui, a casa de Davi, a casa de seu pai, significava prisões de afetos, dependências pessoais e muitas vezes falta de credibilidade dos familiares. E muitas vezes sofreu desprezo. Como que Deus iria potencializar um grande rei com toda essa situação, com toda essa marca? Deus precisava montar um cenário que ele já tinha pré-determinado, mas ele entendia. Isso que eu acho maravilhoso. Que eu não estou aqui hoje falando de um Deus vingativo. Eu não estou falando de um Deus que é ministrado nas igrejas hoje, e até mesmo nesses podcasts de 2 segundos, coloca um Deus vingativo dizendo, eu vou pegar você, que é humilhado, vou te exaltar para mostrar para eles que eu sou Deus e você é melhor. Não, não é isso, eu não acredito nisso. Eu até conversei com o Tiago em Jacareí sobre isso. Eu não acredito num Deus sentado no trono com um cajado dizendo, hoje eu te abençoo e você eu amaldiçoo, você eu gosto e você eu odeio. Não. Não é o Cristo que foi apresentado na cruz do Calvário, que amou o mundo de tal maneira, o Deus que deu o filho dele unigênito. Não, não é esse que eu acredito. Eu coloquei aqui, entenda que eu não estou falando de um Deus vingativo que unge alguém ao rei para esfregar na cara dos outros dizendo, você me desprezou, agora eu quis ele vai ser melhor que você. Não. Deus olhou o coração dele e viu o propósito que se cumpriria. E ainda mais, sabendo que ele ainda não tinha capacidade para exercer o reinado. É controverso aos nossos olhos isso. Dentre tudo que Davi passava na sua ignorância quanto a um reinado, a sua ignorância quanto ter o poder, o coração dele era voltado a Deus em toda a sua adoração. Ele era voltado a Deus em todo o seu testemunho de vida. Ele era voltado a Deus em tudo aquilo que ele tinha. Então entenda, o grande rei Davi que todo mundo coloca hoje nas histórias, eu falo isso porque eu estou assistindo um seriado sobre Davi, e isso tem aguçado a minha mente e ler o livro de Samuel, já li, estou relendo novamente os 2 capítulos, os 2 livros, me mostra uma outra visão sobre o Davi. A gente tem sempre a visão do Davi que venceu, mas tem que lembrar que ele, antes dele vencer como rei e como soldado, como tudo que a gente conheceu como um guerreiro, ele teve que vencer ele mesmo. Vencer os desafios de ser colocado de escanteio, vencer o desafio de ser rejeitado, ele teve que vencer o desafio de viver todos os dias vendo, eles comem primeiro e eu cuido do pasto. Eles assentam com o pai e são guerreiros e eu estou aqui cuidando das ovelhas no fundo da casa. Só que humanamente dizendo, isso, a irmã até colocou ali, exatamente isso. Humanamente dizendo, Davi tinha tudo para não ter credibilidade nele mesmo. Olhar para o cenário atual e dizer assim, como eu sou tratado, como eu vivo, como eu sou no meu interior, eu jamais chegarei na capacidade dos meus irmãos ou aquilo que meu pai almeja. Ou aquilo como meu pai tem como uma meta. E isso muitas vezes é o que tem nos assolado. Nós colocamos uma meta na expectativa do olhar dos outros. Sem olhar na expectativa, no olhar do plano de Deus. E ainda, isso não está aqui, mas o Espírito Santo vai trabalhando. E ainda mais, ele iria um dia cumprir um propósito que ele jamais imaginava. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, ele tinha a capacidade de enxergar
que ele era rejeitado, ele era colocado de lado pela família, pelo pai, pelos irmãos, por tudo, ponto. Mas ele sabia que um dia a motivação dele não estava na rejeição, estava em Deus. Porque ele ouviu falar. A motivação dele não estava simplesmente no momento que ele via todo mundo sendo maior que ele. A motivação dele estava em Deus, em sua adoração. Ele sabia, a despeito disso, sendo colocado como rei que ele nem imaginava, ou sendo o maior da minha casa, a minha adoração em Deus me faz ser alguém superior a todos, não em potencialidade, em egoísmo. Ou no ego. Como é que eu disse? Esse dia até falei o termo, eu esqueci agora, na soberba, na arrogância, não. Ainda que eu seja o maior, na minha visão, eu continuo sendo um adorador e servo de Deus. E aí eu coloquei algo de alguém que também foi rejeitado. Mateus 13, Evangelho segundo escreveu Mateus 13, 56 a 58, diz assim: Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem? Da onde você é? Escandalizavam-se neles. Jesus, porém, dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Verso 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dele. Aí tem um detalhe na Bíblia. Jesus foi rejeitado na sua própria terra. Perguntaram, quem é ele? Ah, é filho do carpinteiro, é filho de José. De quem? Filho de Maria, irmão de Tiago. Ah, não. Não presta. Não tem valor. Só que a Bíblia diz que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade, mas ele realizou milagre. Jesus não estava condicionado à rejeição dos outros porque ele sabia quem ele era no Pai. Essa é a singularidade, a particularidade de quem entende quem ele é em Cristo. Ele não está vinculado ao olhar das pessoas. Ele não está vinculado àquilo que as pessoas acham que ele pode conquistar. Eu estou sentindo a presença de Deus. Ele está vinculado ao que os outros estão falando sobre ele. A convicção, a certeza que ele sabe. Deus me escolheu para um grande plano. Pastor, mas quando o senhor fala grande plano, parece essas igrejas triunfalistas que fala, Deus te chamou, você é grande. Não, não. O grande que eu estou colocando sobre neste momento do texto é o plano de Deus. Seja o grande como empresário, seja um grande como pai, seja um grande como alguém que está limpando na faxina da empresa, alguém que tem a sua autoelétrica, alguém que é como mecânico, alguém que é profissional liberal, seja o grande. É que as pessoas confundem ser grande com dinheiro, ser grande como soberbo, ser grande como arrogante. Não, não. O que eu coloquei como exemplo aqui de Jesus como carpinteiro, filho de um carpinteiro, de uma família pobre, e de Davi que era o rejeitado, não estou falando de um plano que eles seriam extraordinários. Não, eu estou falando do que Deus colocou de propósito. E aí eu coloquei aqui, havia uma distância muito grande do que era a vida do pastor Davi, filho de Jessé, do que seria a vida do grande rei Davi. Um ungido segundo o coração de Deus, que traria restituição e a honra ao reino de Israel, que ia juntar o reino. Por isso que eu falo que muitas vezes a gente começa a olhar a nossa vida no hoje, em meio a todas as batalhas, os sofrimentos, as tribulações, que são leves e momentâneas, mas que virá sobre nós com um tempo de glória. Um peso de glória sobre a nossa vida no tempo dele. O grande problema é que a gente olha o hoje e já quer olhar o amanhã. Só que Deus está falando, para eu te colocar neste amanhã, eu tenho que fazer com que você se liberte dessas prisões que você vive. Dessa rejeição que você teve na sua infância. Dessa falta de capacidade que você teve de assimilar também a sua pequenez. Quantas e quantas pessoas sofrem nessa situação? São tratados como pequeno e ela começa a assimilar isso na vida dela. E eu coloquei aqui. Em sua casa e a sua familiaridade poderia comprometer o processo de Deus. E urgentemente Deus fez o quê? Davi, você sai daí agora. Como rei, ele deveria concluir uma etapa. Qual era a etapa? Ser liberto daquela região para que um dia fosse um rei de Israel e não tivesse a mesma má conduta que Saul teve. Irmão, Deus colocou Saul como rei. Um cara que se escondeu nas bagagens. Um cara que dependia de Deus no começo, só quando ele começou a conquistar glória.
O coração dele deixou de olhar para o que era de Deus e achou que ele tinha capacidade. Aí vem a soberba do que eu falei. É a pessoa que quando ela está pequena, Deus vai carregando ela, chega um momento ela fala, Deus, eu não preciso mais da sua mão. Eu já aprendi, eu já venci os meus complexos, eu já sou alguém capaz e pode ficar aí que agora é comigo. Aí Deus falou, segue teu barco, Saul. Porque eu retirei o meu espírito de sobre você e depositei o meu espírito sobre um novo ungido. Diz a palavra que o Espírito de Deus se apossou de Davi, tomou conta do corpo dele. E a partir daquele momento ele estava vivendo uma nova fase da vida dele. E aí eu coloquei aqui, Davi tinha que deixar a sua casa, assim como também Abrão saiu para viver a promessa de Deus para Israel e para toda uma humanidade. Pastor, Bíblia, Gênesis 12, 1, 2 diz assim, ora, disse Deus, Senhor, a Abrão, saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome e sê tu uma bênção. Irmão, estou trazendo base bíblica para que você possa ter argumento e falar assim, está na Bíblia. Você percebe que Deus olhou para Abraão, falou com ele antes de qualquer coisa e disse, sai. Por quê? Porque Abraão precisava sair do comodismo, da situação que ele vivia, de tudo aquilo que já para ele era normal. E ele já não cabia mais naquela situação. E aí eu coloquei, há momentos que Deus vai nos tirar do cenário avaliado por ele. Pastor, eu não entendi. É que muitas vezes nós queremos sair do cenário quando não é o tempo. Muitas vezes nós queremos sair da situação ou do ambiente quando não é o tempo. Pastor, qual é o tempo? É quando o cenário é avaliado por Deus. E o chamamento dele é, sai. Porque de onde você está não tem como você alçar mais nada. Não tem como você cumprir o meu plano, só que o grande problema é que a gente não quer alçar, a gente não quer sair. Eu coloquei nesse propósito, muitas vezes nós não entendemos para que o Senhor quer nos libertar, mas temos que sair do local que nos aprisiona, nos deixa pequeno, nos deixa muitas vezes sufocados sem poder enxergar o plano de Deus para ir para o novo dele. Pastor, eu passei por isso. Pastor, passei. Teve um dia que Deus me chutou, literalmente. Sai da zona de conforto. Eu preciso te libertar. Sai dessa situação. E aonde você vai daqui para frente é um plano meu. Tá aí o Rogério, que sabe muito bem a minha história. Irmão, é numa noite, você não tem para onde ir. Na outra noite Deus preparou para você um caminho novo. Mas ele só precisava fazer uma coisa. Sai dessa situação. Você precisa ser liberto dessa situação e viver o extraordinário de Deus. E aí eu coloquei aqui, portanto, a conquista da libertação é pela adoração. Davi era um adorador e tinha uma harpa, e eu até falei para minha esposa, a minha tia tocava aquela harpa grandona e como era lindo aquilo. Eu imagino Davi com a harpinha dele, tocando. E o Espírito de Deus que estava nele manifestava naquele local. E aonde o Espírito de Deus está, não tem como o inimigo prevalecer e nem permanecer. Porque se você analisar o contexto, esse precisava de libertação, que era Saul com o Espírito enviado por Deus, e esse precisava de libertação, que era para um dia ele ser rei. Se libertar da fragilidade, de toda a perseguição, mas ele possui o Espírito Santo de Deus. E quando Davi dedilhava a harpa, o Espírito Santo de Deus tinha liberdade naquele ambiente, onde o Espírito Santo de Deus tem liberdade, o Espírito mal não tem como ficar. Ainda que neste caso, o Espírito maligno que estava sobre Saul foi determinado por Deus. Mas aonde o Espírito de Deus está, a graça se manifesta, o poder se manifesta, a majestade se manifesta. E aí eu coloquei aqui, Davi era um homem que tocava a harpa como uma arma principal naquele momento. Mas a adoração que eu estou falando aqui não é levantar a mão na igreja e ficar eu te adoro, não. A adoração é a nossa vida. A nossa vida tem que ser um cheiro agradável a Deus. A nossa vida tem que ser um testemunho diante dele. Isso é uma adoração verdadeira. É quando a ele você dá honra. Quando a ele você dá glória.
Quando a ele você dá louvor, adoração e fala tudo é teu, a minha casa é tua, a minha vida é tua, dirige como o Senhor quiser. Adoração é meu testemunho de vida, quando um troco vem errado eu devolvo. É quando você está na fila de um mercado, você é alguém que tem necessidades especiais, você passa essa pessoa na frente. Adoração é quando as pessoas olham para você e enxergam que verdadeiramente você é um imitador de Cristo. A adoração verdadeira que eu estou falando é as pessoas olhar para você e falar, eu quero ser igual a você, porque você é um imitador dele. É disso que eu estou falando, de uma adoração verdadeira. Era as pessoas olharem Davi e falar, você tem algo diferente, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito soberano de Deus que está em você, mostra que dentro de você tem algo extraordinário. Não é a energia, como as pessoas falam, não é a aura, não é o brilho, a luz, para! A essência de Deus em você tem que transparecer, a essência de Deus em você tem que brilhar. Não é porque você fala bonito, ou porque você conhece teologia, ou porque você estudou, que você é pós-doc, que você fez mestrado, doutorado, você tem network, você é o tal. Não, isso aí não serve para nada. O conhecimento é para você, mas a adoração é para Ele. Como está escrito, apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é a adoração verdadeira. Essa é a adoração que atrai a presença de Deus. E quando eu estou liberto, eu sou dedicado ao envio de Deus. Ter que ter a convicção que nenhum plano de Deus vai se frustrar sobre as nossas vidas. Pastor, é verdade. Se Ele designou e Ele te colocou para viver, você vai viver o envio dEle. Abraão, vai. O resto, eu garanto, só obedece. E aí eu coloquei aqui também, a conquista da libertação também vem pela intercessão. Tem Bíblia. Gálatas 5:1. Anota aí se você quiser. Estou de olho no horário aqui, produção, fique tranquila. Gálatas 5:1 diz assim, estai, vírgula, uma condição, pois, vírgula, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. O mundo espiritual é conquistado pelo interceder dos fiéis, obedientes e santos. É o que eu falei hoje no café aqui em casa. Cristo me libertou, mas eu continuo escravo dele. Eu não sou escravo de homens, eu não sou escravo de placas de igreja, eu não sou escravo de nada. Até a empresa que eu trabalho eu tenho um contrato, que um dia que acabar o contrato eu não estou mais lá. Mas a minha única escravidão é a Ele, é servir a Ele e não colocar julgo nenhum de servidão a não ser a Ele. Davi entendia o que era ser servo. Davi entendia o que era a intercessão. Por isso está dizendo, o mundo espiritual é conquistado pelos que intercedem, pela intercessão dos fiéis que obedecem e são santos. Os santos aqui, não é que você é um santinho, é que você está sendo santificado em Cristo quando você o obedece. O temor ao Senhor é o princípio de sabedoria, então obedeça. A conquista da libertação é pela interferência do propósito de Deus. Eu coloquei algo que mexeu muito enquanto eu fazia essa palavra. Deus tinha propósitos muito maiores para Davi, para a sua família e para a tribo de Judá, pois o futuro da linhagem do Salvador viria da tribo de Judá com o propósito de salvação para as nossas vidas superiores, de um reinado, de uma monarquia, mas sim de um grande rei que viria e virá para nos resgatar, e o nome dele é Jesus Cristo. Você pode perceber que todo o plano de Deus é traçado certinho. Se você analisar sem emoção, ler literalmente o plano de Deus, tudo é perfeito, e você e eu, nós fazemos parte deste plano. E um dia, ele virá. Em 1 Samuel, anota aí, 1 Samuel. Gente, vem pro podcast, vem pras lives, caderninho e caneta, vai anotando, porque isso vai ser material para você se alimentar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Isso é alimento, a palavra de Deus é alimento. Primeiro livro de Samuel 16,
do versos 19 a 22. Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me a Davi. Olha isso, gente. Um rei. Não, eu preciso, produção, preciso parar. Imagina, eu gosto de entrar na história, eu costumo dizer isso, que quando eu estou lendo, eu imagino já as casas, eu já imagino todo o cenário. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me, Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Olha que interessante. O próprio rei sabia que Davi não estava na guerra. Davi não estava em outro lugar a não ser cuidando das ovelhas do seu pai. E ainda mais. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou com pão, odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul por intermédio de seu filho. E Davi foi a Saul, e estando perante ele, este o amou e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa seu filho aqui, pois ele caiu na minha graça. Olha o plano de Deus. Olha, um rei pedindo para pegar alguém na periferia, estou colocando os dias de hoje, vai lá no extremo da região, busca alguém que está lá, sei lá, cuidando do que hoje numa região, que lá era ovelha, mas sei lá o que estava fazendo, lavando um carro. Está lá lavando um carro do pai dele, encerando um sapato do pai dele, e falou: vai lá e manda trazer esse garoto aqui. Meu irmão, é a maior autoridade pedindo para trazer o filho, e depois ainda manda um recado. Falou: pai, é o seguinte, deixa seu filho aqui perante mim, pois ele caiu na minha graça e agora, a partir de tudo, ele é meu escudeiro. Você percebe que a Bíblia em todo momento vai colocar as funções de Davi. Primeiro, pastor de ovelha. Depois, vai passar aqui a segunda parte, vai ter escudeiro, vai ter marmiteiro. Só que nunca Davi perdeu a sua humildade do que Deus tinha de um princípio para a vida dele. Entenda que uma função que você passou nunca vai atropelar a outra. Sabe aquelas pessoas que trabalham e conquistam o sucesso dela, só que quando ela chega num determinado patamar ou uma situação profissional ou financeira boa, ela esquece tudo que ela era no passado e começa a menosprezar as pessoas, ela começa a pisar nas pessoas, ela começa a maltratar as pessoas. Davi não. Ele falava: um dia, rei, eu matei leão e urso porque eu era pastor. Outro dia, vou contar para o senhor, eu peguei as marmitas dos meus irmãos e fui até onde estava o campo de batalha, no vale, onde o Golias desafiava, eu fui marmiteiro. Hoje, eu toco harpa para o Senhor. Sou seu escudeiro, mas eu jamais vou esquecer da onde Deus me tirou, da onde Deus me libertou, me tirando da pequenez, da escassez, da rejeição e ainda prometendo sobre a minha vida um óleo que foi derramado, me colocando como rei. Eu tenho um óleo como rei, mas ainda eu continuo sendo o pastor, o marmiteiro e o escudeiro do rei e alguém que toca a harpa bem. Mas como? É assim que funciona, irmão. Deus já estava trabalhando no interior de Davi para não ficar mais com a forma do que ele era, e sim se tornar o que Deus tinha planejado para ele, após ser liberto das suas marcas. É mais ou menos assim. Quem brincava de massinha antigamente com forma vai entender o que eu estou falando. Você tinha uma forma, colocava a massa, tirava, ela estava exatamente o que você queria. Só que quando você colocava na outra e pressionava, ela saía com uma outra forma. É assim que Deus faz. Deus precisava ter a essência do que Davi tinha, o seu coração de adoração, mas precisava tirar os complexos, as rejeições que ele vivia e colocando ele aonde? Dentro do palácio. Que é isso? Vai se familiarizando. Vai entendendo como é o cenário aonde eu vou te colocar. E um dia, quando você for rei, você já vai entender de tudo aqui. É mais ou menos o que eu falo para Deus e para algumas pessoas. Até o pessoal que eu lidero no Ministério de Mídia está aqui. Eu tenho que ser exemplo. E eu não posso exigir nada deles se eu não fizer. O exemplo sempre vem de cima. Eu chego cedo, se precisar, eu abro o portão da igreja, eu abro a igreja, eu ligo as luzes, eu ligo o banheiro, eu sei onde está tudo, porque eu tenho que ser exemplo.
Então Davi precisava passar por esta escola, neste período, dentro do palácio, e entender como o rei agia, como era ter conselheiro, como era ter soldados, como ter guerreiro, como ter fortaleza, como ser em combate. Deus nunca vai te colocar em situações que você não aprendeu antes. E eu volto a dizer, o exemplo vem de cima. Pastor, você não tem base? Tem. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus. Para quê? Para mostrar para a gente como era passar por cada ponto, por cada detalhe. Porque no dia que nós fomos orar a Ele, falando, Senhor, eu estou com fome. Ele falou, eu sei, eu passei por isso. Por isso que até as meninas que estão aqui, o pessoal que está aqui, voluntários da nossa igreja, que eu ajudo na liderança, sabe o que eu estou falando. E é uma coisa que eu me cobro, eu falo, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que saber como funciona, porque se eu não fizer, como que eu vou exigir de alguém? E Davi sabia disso, ele olhou e falou, peraí, eu estou vendo o exemplo mal de Saul, já anotou na caderneta, isso aí eu não vou fazer. Já viu Saul deixando Deus de lado, falou, opa, isso eu não vou fazer. Eu estou vendo Saul já se achando melhor aqui, ó, isso eu não vou fazer, porque ele entendeu que o processo de Deus era tirar a forma antiga que ele tinha e transformá-lo numa forma nova, que ele iria capacitar. O cara já tinha o coração segundo a vontade de Deus. Ele só precisava de uns ajustes que Deus vai forjando a gente, às vezes na pancada, às vezes na dor. Mas tudo é o propósito do eterno para a minha vida e para a tua vida. Eu vou acelerar aqui, produção. E quando conquistamos a libertação igual Davi, o amor do rei se manifesta em mim. Pastor, nota mais um aí na sua Bíblia para você gravar. O pessoal que está com Bíblia, grifa. Pegar minha Bíblia aqui, vocês vão ver. Eu tenho várias riscadas, porque eu risco, anoto, puxo seta, vejo lá no original, escrevo. Tenha esse prazer em entender o Deus que você serve. O amor de Deus se manifesta, do rei se manifesta sobre mim. 1 João 4,19. Nós o amamos, porque ele me amou primeiro. Eu não amo porque ele me deu carro. Eu não amo porque ele me deu uma condição financeira. Eu não amo porque ele me deu uma profissão. Eu não amo porque ele me deu uma casa. Eu amo porque em 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Cristo nos amou sem termos valor nenhum. Nós continuamos sendo pobres, miseráveis, mas foi através da graça, favor não merecido, que mudou a nossa história, a nossa vida, o sacrifício da cruz do Calvário. Em segundo lugar, me afasto dos ambientes que querem reter a minha vida. Pronto, pastor é vingativo. Não, base bíblica, anota mais uma. 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, siga a fé, o amor e a paz juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Bateu forte essa, né? O grande problema é que a gente está sendo maltratado, a gente está sendo judiado, mal falado e a gente continua vivendo do lado dessa situação. Me afasto dos ambientes que querem reter a minha vida. Então eu vou viver aonde? Num local que invoquem ao Senhor de coração puro, com fé, com amor, com paz e com justiça. Em terceiro lugar, a graça do rei. Estou falando de Jesus aqui, viu, gente? Estou falando de Salomão, não, de Saul, de Davi, não. Estou falando do rei, o rei da glória. A graça do rei se manifesta quando bem mais próximo eu ando dele. Nota mais uma. Titinho. Tito 2:11. Estava lendo Tito, né, amor? Aí, ó. Tito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presença ou nesta era presente. Anda próximo dele. Busque ele. Adore ele. Seja apaixonado por ele. Pastor, não vai vir dificuldade? Vai, mas na dificuldade você sabe que você está andando próximo do rei quando você o exalta. Quando você tinha que rasgar tudo, gritar, brigar, você fala assim, Senhor, eu vou te exaltar. Porque eu quero andar com o Senhor e essa situação não vai tirar a minha adoração. Em quarto e último lugar,
Eu caio na graça do rei e tenho lugar em sua habitação, que é o melhor lugar para estar. Livro de Esther, capítulo 5, verso 2, diz assim: E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, e ela alcançou graça aos seus olhos, então o rei estendeu a Esther o cetro de ouro que estava à sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Pastor, não entendi nada. Eu vou traduzir para você na versão Garrido atualizada. O rei olhou para mim e para você, sem nenhuma moeda de troca, a não ser pecado, a não ser maldade, a não ser mentira, a não ser enfermidade. Apontou e disse: a minha graça te alcança hoje. A minha graça está para você, é favor não merecido. E aí diz ainda mais: o rei estendeu a ela o cedro e ela trocou. Quando ela toca, eu estou dizendo: Senhor, eu dependo do Senhor. E não há lugar melhor de estar do que na tua presença. Porque a tua presença é bendita, a tua presença é maravilhosa e não existe outro local que possa se manifestar a tua presença a não ser invocando o teu nome. É algo extraordinário quando Davi passou por todas essas situações e foi colocado por Deus como rei no tempo certo. Do tempo que Davi demorou, irmão, não foi de um dia para a noite, 3 dias, não, ele passou por perseguição. E a própria pessoa que o perseguia, quando ele morreu, se fosse alguns crentes macumbeiros que eu conheço aí, tinha dado glória, tinha dado 3 saltinhos, tinha voado dando glória igual aviãozinho. Davi não. Diz a palavra que quando ele soube da morte de Saul, ele pranteou e chorou com os seus homens. Esse é o coração de um genuíno cristão que não se alegra com a derrota do inimigo, mas se entende que o Deus que tem todo o controle continua guiando os seus passos, porque ele não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Ele não está preocupado com a vida dos outros, ele está preocupado com aquilo que Deus determinou para ele. Quer viver a libertação de Deus, de todos os sentimentos que te aprisionam, trauma de infância, tudo isso que muitas vezes nós passamos na nossa trajetória de vida? Olhe para o alvo. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Porque quando chegar no seu último dia, você vai poder dizer para ele: Senhor, eu combati o bom combate. Mas não é lutando contra pessoas. É a batalha da fé. Guardei a fé, esperando o quê? A salvação eterna. A coroa que o Senhor nos reserva naquele grande dia. E isso só vive aqueles que têm um coração segundo a vontade de Deus, que entende um propósito maior. Não é o hoje e não é o futuro que você espera, mas sim o plano de Deus determinado para a minha vida e para a tua vida, no nome santo de Jesus. Amém, produção? Tinha mais uns 10 minutos aqui, mas eu não vou escutar a produção brigar comigo não, gente. Tem que seguir a produção, porque é ela que manda no programa. 21 horas mais 56 minutos. Demos aí 55 minutos de programação para não deixar também exaustivo nossos irmãos. Amém, produção? O que mais que eu tenho que falar aí? Tem que falar do dia 28? Amém. O pessoal que entrou depois. A nossa irmã Elisandra do Vale também está conosco. A nossa irmã Eliana também está conosco. A Márcia Fernandes. A Ana Carolina, a Carolzinha, nossa afilhada de casamento. Jesus, eu sei o nome dela, mas eu esqueço sempre. A Amanda. A Jéssica. A Amanda, que está conosco também aqui. A Eliana, a esposa do irmão Augusto. O pessoal foi entrando depois aqui, foi subindo os nomes. Dina Gomes, Juliana Silva, Diego Silva Reis. Diego trabalha comigo também. Deus abençoe sua casa e a sua família. A Natália da Alier, que esse computador foi fornecido, comprado com o pessoal da Alier. A Rúbia também está conosco. A psicóloga Jéssica Antunes, que casou. Eu vi a foto lá, bênção de Deus. A nossa irmã Andréia Tovaruela também está aqui. Tem bastante gente que já subiu os nomes aqui, mas tem bastante gente para a glória de Deus Pai, né? Eu vou colocar uma imagem aqui que eu preciso falar. Aí as irmãs que são psicólogas vão vibrar com este dia. Preciso dar um anúncio, vou colocar aqui, ó.
Dia 28 de abril, a próxima segunda, sem ser essa outra. Deixa eu só confirmar aqui. A próxima segunda é 21, que é o feriado. É a última segunda-feira do mês de abril. Teremos um Psicocast. Ficou bonito esse nome, hein, Rogério? Ficou bonito. Você gosta de trocadilho? Então, dia 28 de abril, teremos aí com a psicóloga Caroline Mendonça, a psicóloga Caroline Mendonça, trará o tema Como Lidar com as Emoções. Ela estará aqui nos estúdios, vai ter a sala aqui para recepcionar ela e o esposo dela. O esposo dela estará na produção, que já nos ajudou também com a produção. Então teremos aí um grande, não vou dizer culto, mas uma palestra com Bíblia, com perguntas. Vocês vão poder fazer pergunta aí ao vivo, ela vai responder, vai ser uma grande bênção. Então, dia 28, deixa eu remover aqui a taça, como que é o nome dessa cor aqui, minha querida? Âmbar, a mulher é chique demais, gente. Eu tô aprendendo essas coisas. Como lidar com as emoções, 28 de abril, segunda-feira, às 21 horas, com o programa Eu Li na Palavra, no Instagram e no TikTok. E eu preciso da sua ajuda. Eu preciso falar isso todas as vezes na apresentação da programação. Vai lá no YouTube, clica lá no nosso canal, só seguir, só clica, seguir. A gente precisa finalizar a quantidade de... eu estou vendo um número grande de pessoas. Se essa quantidade de pessoas for lá e clicar no YouTube, seguir o programa, Eu Li na Palavra, _oficial, clicar em seguir, nós vamos conseguir transmitir ao vivo também pelo YouTube. Nós já temos aí todo o equipamento esperando essa liberação, porque o YouTube faz algumas determinações, e a gente já cumpriu todas, só falta cumprir essa, @Eu Li na Palavra, _oficial, tudo minúsculo, tudo junto, busca lá no YouTube, vai aparecer o nosso canal, clica em seguir. Só isso, eu preciso que você curta lá o nosso canal para que a gente possa transmitir ao vivo, e se Deus permitir, no dia 28 nós já estaremos transmitindo pelo YouTube também. 21 horas mais 59 minutos, já dei o alerta aqui do dia 28 e vamos para o pedido de oração. Pedidos de oração. Teve algum no caminho aí, produção? Porque eu não anotei. A irmã Eliane está dizendo que vai estar entrando. Vai mandar pra Stephanie. Ela acabou de entrar agora, a psicóloga acabou de entrar, Carol Mendonça, Caroline Mendonça, nossa psicóloga. Ela vai abordar o tema Como Lidar com as Emoções. Ela acabou de entrar porque ela estava num outro compromisso, mas no dia 28 ela estará bem cedo aqui. Nós vamos preparar todo o ambiente para ela. Ela que escreveu aqui, a irmã Lisandra do Vale, já estou seguindo, obrigado, minha irmã, Deus abençoe. O Arthur, meu tio, colocou aqui, foi a melhor hora dos últimos anos. Meu irmão, Deus abençoe. É bom ver o quanto Deus tem trabalhado através do programa. A Carol escreveu aí, boa noite, espero vocês pessoal. Só que ela não estará com esse perfil pessoal dela, ela estará com o perfil da psicóloga. Nós vamos fazer aqui, vai ser uma bênção, ela vai estar transmitindo, vai ser uma loucura isso aqui, a produção vai ficar doida comigo. Dia 28 estaremos juntos para a glória de Deus Pai, o Vini na produção junto com a Tati aqui, vai ser uma bênção. Já estarei entrando, vai lá, Stephanie também, a irmã Eliana já está convocando todo mundo para seguir lá no YouTube. Carol Mendonça está aí com a gente, a Carolzinha também da nossa igreja, a Ana Carolina já escreveu aqui, glórias a Deus, bênção demais isso aqui. Dia 28 isso aqui vai ficar pequeno. Hoje vocês estão, olha, eu vou falar para vocês que eu senti a presença de Deus hoje de uma forma graciosa, uma forma leve, bonita. E eu imagino, dia 28, como estará isso aqui. Vai ser uma loucura para a glória de Deus Pai. Então, vai chamando as pessoas no dia 28 com a psicóloga Caroline, a psico. Tem que colocar psicóloga, coisa bonita isso aí. Caroline Mendonça é a nossa convidada, eu estarei aqui na apresentação, ela estará aqui frente a frente, nós vamos mexer aqui no estúdio, vai ser uma maravilha, mas vai ser lindo. Márcia, obrigado por nos seguir aí, nós vamos conseguir chegar no número. Pastor, já me perguntaram, por que o senhor não compra seguidor? Não compra o seguidor, vamos cumprir o propósito. Lembre-se do que eu falei, Davi quando estava no campo e Davi como rei, ele viveu o propósito, ele não pulou fase. Então a gente vai seguir todo o plano de Deus cada dia para que isso aconteça. Amém? Obrigado a todos que estão seguindo. Pedidos de oração. Produção, tem algum pedido aí que alguém colocou? Não.
Não, né? Então eu vou pelos pedidos que eu tenho aqui, alguns que eu recebi pelo direct, outros pelo meu Instagram e outro pelo meu WhatsApp. Inali, peço oração pela minha família, restauração de todos. A Daia, nossa madrinha, pede oração pelo Davizão e pelo irmão Alexandre, por questão de saúde. A Janaína pede oração pela sua filha. A da Janaína eu estou repetindo a oração dela, por quê? Porque acho que um mês atrás, é isso, produção, mais ou menos? Mais ou menos um mês. O médico disse que ela tinha alguns dias de vida. Alguns dias. E eu falei, Senhor, eu não aceito se não for a tua vontade. E ela tá firme, tá viva, tá no processo, tá no propósito de Deus e continua. E eu falei, eu vou continuar orando, crendo que essa sentença vai cair por terra no nome de Jesus. Graças a Deus. Eduardo Moraes, Marta pede oração, Monaísa, Daiane Jéssica, Luciano Marques pediu oração, Raquel Bueno, Tiago e Tatiana de Jacareí, cumprimos a promessa e fomos lá, fizemos um culto, foi uma grande bênção. Edivaldo pede oração, Daiana pede oração, Yasmin pede oração, Ricardo Pinheiro, Sheila, minha maninha, Mariana pede oração, o pastor Samuel também estava aqui pedindo oração, Juliana pede oração, Stephanie também pede oração. Deixa eu ver quem. Mariana está pedindo oração por Patrícia, que ela cortou os 2 pulsos e está no hospital. A Adriana, a filha dela, minha filha, ela está pedindo oração pela Adriana, a filha dela também. Tá. Essa Patrícia não é aquela senhora que ela mandou. Mariane, aquela senhora que a senhora mandou a foto. Que nós oramos por ela. Eu não me recordo o nome. Jesus, Espírito de Deus. Vamos orar pela Adriana aí. Minha filha, vamos orar pela sua filha. Irmão Vitor Baldin também. E eu sei que Deus tem uma promessa para sua família, viu, irmã Eliana? Deus tem poder para realizar infinitamente mais, porque, como eu disse, há um processo, mas tem o propósito. Vamos orar, irmã, pela Patrícia, que cortou os pulsos e está no hospital. Mãe da Patrícia é a Evelise. Esse nome não me é estranho. E Feliz é sua prima, não é, Eliana? Amém. Ela vai escrevendo aí, vamos orar por causa do horário, que deu 1 hora de programação. Tem vários pedidos de oração aqui, eu vou orar no conjunto, são 37 pedidos que eu tenho, já diminuiu bastante, Deus tem feito conforme a vontade dele, e eu sei que há algo que ele tem a realizar ainda. Dai, é a Dai do Lutgard, não a Dai do Flávio. O nome de vocês está aqui no pedido de oração, eu já deixei, né, um tempo atrás, eu coloco sempre a mãe Nadir, vocês também já estão aqui na oração. Daiane está aqui, já coloquei, ó, já existe o seu nome aqui, o de vocês. Algumas pessoas que eu já tenho no meu caderno de oração, eu coloco aqui, faz parte das nossas orações. Então, vamos continuar crendo que Deus vai restabelecer e deixar a saúde do Lutgard aí 100%, tá bom? Jesus, eu esqueço o nome dela. Jesus, aqui é da mídia. Oração pela minha mãe Cleusa. Irmãos, não fiquem assim, é que eu sou ruim para guardar nome. É Amanda. Amanda, demora um tempinho para eu pegar no tranco o nome, tá bom? Demora um pouquinho, mas depois eu guardo. Amém? Vamos orar então. Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se você puder dar as mãos, quem está com você, dê as mãos. Se você estiver dirigindo e pode encostar, encoste o carro ou continue com a atenção. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amigo Espírito Santo, eu peço a Ti por esta programação, por todos que estão conectados, aqueles que precisaram sair também por algum motivo e por todos que estão nesses pedidos de oração. Que o Senhor possa alcançá-los, Pai, com poder e misericórdia, com graça, que a Tua boa mão se manifeste sobre a vida deles, Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha, Pai, com o tema que foi passado pelo Senhor hoje, que foi a rejeição também que Davi precisou, pela libertação que Davi precisava, por tudo aquilo que ele viveu em todo o processo para chegar naquilo que o Senhor tinha. Faz o mesmo na nossa vida, Senhor. A Tua palavra não muda. O Senhor é o Deus de milagre, é o Deus que restabelece, é o Deus que tem toda a força. Então nos ajuda a conquistar a libertação em todas as áreas da nossa vida e depender do Senhor.
Que a nossa vida seja uma adoração contínua e que, meu Deus, a cada dia nós tenhamos mais a aparência do Senhor e menos a nossa. Jesus, ajuda cada um que está precisando ser tocado na saúde, porque a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, que levou o cativo e o cativeiro, que o principado está sobre os seus ombros e que o Senhor deu dom aos homens. O Senhor carregou tudo nos seus ombros. Então alcança aqueles que estão na área da oncologia, aqueles que precisam de um milagre na saúde. Entra com providência no nome de Jesus Cristo. Trabalha, Senhor, também na família que perdeu os seus parentes esse final de semana. Da família Andrade. Família Andrade, Senhor, que nós tivemos no velório no domingo de manhã. Visita, Senhor, alcança, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, conforta a família Andrade por este momento. Coloca, Senhor, paz sobre eles. Determina, Senhor, que o Senhor possa, segundo a tua vontade, realizar na vida deles. Ampara esta família. Traz, Senhor, estrutura sobre eles nesse momento de luto. No nome de Jesus é o que eu te peço. Manifesta da tua graça, do teu poder, da tua majestade. Acima de tudo, manifesta o teu poder. Mediante a tua palavra que liberta, que cura, transforma e leva para o céu. Oh, Senhor, eu quero abençoar também os vizinhos aqui do estúdio, os de cima, os de baixo, da frente, de trás, que o Senhor possa alcançar com o teu poder, abençoando poderosamente, realizando sonhos que o Senhor tem na vida deles, que todo impedimento caia por terra, que o Senhor realize coisas extraordinárias para a glória do teu nome. É que eu te louvo, é o que eu te peço e eu te agradeço no nome santo do teu Filho amado, nosso amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. E glórias e louvado seja o nome de Jesus Cristo. 21h mais 9 minutinhos. Fantástica a palavra de hoje, meu irmão. Deus te abençoe. Acabou de chegar no WhatsApp. É Deus que fala. Deus é extraordinário. Para você no TikTok, segunda-feira que vem, aliás, vamos ver aí, dia 21, como que será, feriado nacional. 21, segunda-feira, provavelmente estaremos ao vivo com o programa Ele na Palavra. A produção fez assim, mas a gente vai ver isso aí. Deus abençoe vocês no TikTok. Dia 28 teremos aqui a psicóloga Caroline Mendonça ao vivo com o tema Como Lidar com as Emoções. Deus abençoe, um forte abraço e fiquem com Deus. Amém? Para você que está conosco aí no Instagram, um forte abraço. Dia 28, e que Deus continue abençoando a tua vida grandemente, e nós amamos vocês em Jesus. Fique na paz e Deus te abençoe. Fiquem com Deus.